Meus pais me criaram como seu escravo, até que o pai da noiva viu meu rosto. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 68 anos, e a primeira vez que eu vi que eu não tinha sido feita para ser amada foi aos 7. Foi dito com naturalidade, sem raiva, sem grito. Como quem explica uma regra antiga da casa. Algumas crianças nascem para servir. Essa frase nunca saiu de mim, ela só mudou de lugar. Primeiro ficou no estômago, depois nos ombros. Por fim, nas mãos. Eu conto essa história agora porque ela começou a fazer sentido muito tarde. E porque naquele dia do casamento, quando o pai da noiva levantou o celular para tirar uma foto da família, algo no meu rosto revelou o que eu nunca consegui dizer em voz alta. Mas isso vem depois. Antes, é preciso entender como uma criança aprende a desaparecer dentro da própria casa. Eu nasci em uma manhã fria de junho, em um bairro simples, mas organizado. Meus pais já tinham um filho. O Eduardo. 2 anos mais velho. Desde o começo, ele era o centro de tudo. Não porque chorava mais, nem porque adoecia. Era simplesmente assim. Ele era o que importava. As fotos da infância mostram isso com clareza. Ele sempre no meio, bem vestido. Eu, quando apareço, estou no canto. Ou cortada, ou de costas. Minha mãe gostava de dizer que eu era quietinha demais, que não dava trabalho, que parecia entender as coisas sozinha. E eu entendi. Entendi cedo demais. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe começou a me acordar mais cedo, não para ir para a escola, para ajudar. Levanta, Helena. Seu irmão precisa do café pronto. Eu mal alcançava a pia. Ficava em pé num banco instável, segurando a chaleira com as 2 mãos, tentando não derramar água quente. Se queimasse, não era motivo para parar. Era motivo para aprender. Eduardo acordava depois. Vestia o uniforme passado, comia sentado. Eu ficava em pé. Às vezes nem comia. Meu pai lia o jornal. Dizia bom dia para ele. Para mim, dizia o que estava faltando. Depois lava o quarto do seu irmão. O quarto dele sempre foi maior, mais iluminado, com brinquedos que eu não podia tocar. Eu limpava com cuidado, como quem entra num lugar sagrado. A cama tinha que ficar esticada, os sapatos alinhados. Se algo estivesse fora do lugar, minha mãe chamava atenção. Você fez correndo, dá para ver. Nunca dava para ver. Mas ela dizia: no meu aniversário de 8 anos, ganhei um pano novo de limpeza. Azul. Minha mãe disse que era porque eu gostava de ajudar. Eduardo ganhou uma bicicleta no mês seguinte, porque merecia. Quando eu perguntei por que ele ganhava as coisas e eu não, meu pai respondeu sem levantar os olhos. Cada um nasce com um papel. Esse foi o dia em que eu parei de perguntar. A escola era o único lugar onde eu ainda tinha nome. Mas isso também durou pouco. Quando eu chegava em casa, não havia tempo para dever. Primeiro, as tarefas da casa. Lavar roupa, estender, passar, preparar o almoço. Se atrasasse, minha mãe dizia que eu estava ficando preguiçosa. Eduardo nunca lavou um copo. Nunca arrumou a própria cama. Nunca precisou aprender. Quando ele esquecia o material da escola, minha mãe corria para levar. Quando eu esquecia, ouvia que aquilo me ensinaria responsabilidade. Era sempre assim. 2 regras, 2 pesos, uma casa. Na adolescência, meu corpo começou a mudar. E isso incomodou minha mãe. Não por proteção, por controle. Não use roupa justa. Não olhe nos olhos. Homem interpreta errado. Eduardo trazia amigos. Eu servia refrigerante. Recolhia os copos. Ouvi comentários sobre meu corpo como se eu não estivesse ali. Minha mãe fingia não ouvir. Meu pai não estava em casa. Quando fiz 15 anos, não houve festa. Houve um jantar simples. Meu irmão reclamou do tempero. Minha mãe pediu desculpas a ele. Eu lavei a louça. Aos 17, consegui um estágio escondido. Uma professora percebeu que eu sempre ficava depois da aula. Perguntou. Eu chorei sem saber por quê. Ela me ajudou a arrumar algo meio período numa papelaria. Eu entregava todo o dinheiro em casa.
Minha mãe dizia que era para ajudar. Que família é assim? Quando Eduardo entrou na faculdade, meus pais disseram que não tinham condições de ajudar os dois. Então eu larguei o estágio para trabalhar em casa em tempo integral. Depois você vê sua vida. Esse depois virou anos. Eu cozinhava 3 refeições por dia. Lavava o quarto dele diariamente. Passava as roupas dele antes das minhas. Eu dormia pouco. Comia o que sobrava. Não reclamava. Porque reclamar era ingratidão. Quando eu ficava doente, minha mãe dizia que era drama. Quando ele espirrava, marcava um médico. Eu não era filha. Eu era função. A primeira vez que eu ouvi a palavra Golden Child foi décadas depois, já velha. Mas eu já conhecia o conceito sem nome. O filho que tudo pode. A filha que tudo suporta. Aos 23 anos, eu ainda morava na casa dos meus pais. Nunca tive quarto só meu. Dormia num espaço improvisado perto da área de serviço. Minhas roupas ficavam em caixas. As dele, em armários. Nesse mesmo ano, Eduardo anunciou que ia se casar. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai abriu um vinho guardado há anos. Fizeram planos. Reforma na casa. Lista de convidados. Fotos. Ninguém perguntou como eu me sentia. A noiva, Clara, era educada. Sempre dizia obrigada quando eu servia. Uma vez tentou me ajudar na cozinha. Minha mãe interrompeu. Deixa que a Helena cuida disso. Ela gosta. Eu sorri, porque era mais fácil. O casamento seria grande, em um salão bonito, com fotógrafo profissional. Meu pai dizia que aquele era o dia mais importante da vida dele. Eu ouvi isso sentada no chão, dobrando guardanapos. Fui avisada de que eu ajudaria em tudo. Antes, durante e depois. Não como convidada, como apoio. Minha mãe escolheu minha roupa. Um vestido simples. Discreto demais para chamar atenção. Confortável o suficiente para trabalhar. Você não vai aparecer nas fotos principais, ela avisou. Mas fica por perto. Eu fiquei. No dia, acordei antes de todo mundo. Preparei café. Arrumei o cabelo da minha mãe. Ajudei a noiva a vestir o vestido. Ouvi elogios que não eram para mim. Quando chegamos ao salão, comecei a circular, ajustando coisas, limpando mesas, recolhendo o que caía. Eu conhecia esse papel. Até que chegou a hora da foto da família. Todos foram chamados. Eu fiquei atrás, esperando instruções. O pai da noiva, um homem de postura calma, pediu que eu me aproximasse. Você também é da família, ele disse. Minha mãe hesitou. Meu pai não respondeu. Eu entrei no enquadramento. Pela primeira vez. Fiquei ao lado, não no centro. O fotógrafo pediu para olhar para a câmera. Eu olhei. E foi nesse instante que o pai da noiva franziu a testa. Não por raiva, por estranhamento, como quem reconhece algo que não combina com o cenário. Ele abaixou o celular devagar. Olhou de novo para mim. E disse apenas: depois da cerimônia, preciso falar com você. Eu não sabia. Mas ali, naquela fração de segundo, algo tinha sido visto. Algo que eu carreguei por 23 anos sem nome. E nada mais seria como antes. Meu nome é Helena Duarte, e naquela noite do casamento eu ainda não entendia o que o pai da noiva tinha visto. Eu só sabia que, quando ele me olhou, não foi com pena, foi com atenção. E isso, para mim, já era estranho. Depois da cerimônia, a música aumentou. As luzes mudaram, e todos pareciam mais leves. Menos eu. Eu circulava entre as mesas com a mesma precisão de sempre, recolhendo copos vazios, ajeitando cadeiras, respondendo pedidos que não eram exatamente pedidos. Minha mãe fazia sinais discretos com a mão, indicando o que eu deveria fazer a seguir. Meu pai conversava animado com convidados importantes. Eduardo sorria, confiante, como alguém que sempre soube que o mundo lhe devia algo. Eu observava tudo de fora, mesmo estando ali dentro. Essa sensação não começou naquele dia. Ela vinha de longe. Quando eu tinha 9 anos, lembro de um domingo específico. Eduardo tinha convidado amigos para jogar videogame. A casa estava cheia de risadas. Minha mãe me chamou na cozinha e pediu que eu preparasse lanches.
Fiz sanduíches, cortei frutas, servi refrigerante. Em algum momento, um dos meninos perguntou quem eu era. É minha irmã, Eduardo respondeu, sem tirar os olhos da tela. Ela mora aqui? O menino insistiu. Eduardo riu. Mais ou menos. Minha mãe ouviu e achou graça. Eu lavei a louça em silêncio. Esses pequenos momentos se repetiam. Não eram agressões claras. Eram omissões, comentários soltos, expectativas silenciosas, a sensação constante de que eu ocupava espaço demais só por existir. Na adolescência, comecei a perceber que minha presença era tolerada, não desejada. Quando parentes vinham visitar, minha mãe dizia que eu era a ajuda. Eu servia café enquanto eles perguntavam sobre os planos do meu irmão. Faculdade, carreira, futuro. Sobre mim, ninguém perguntava nada. Quando eu tentei falar em estudar mais, meu pai respondeu que isso era luxo, que a prioridade era apoiar a família, que Eduardo precisava de tranquilidade para crescer. Você é forte, minha mãe dizia. Aguenta. E eu aguentei, porque não sabia fazer outra coisa. No casamento, enquanto todos dançavam, fui até a cozinha verificar se faltava algo. Foi lá que o pai da noiva me encontrou. Ele não parecia apressado. Não levantou a voz. Apenas encostou no balcão e perguntou meu nome. Helena, respondi. Ele repetiu como quem grava. Você trabalha com o quê, Helena? Eu pensei em dizer que trabalhava em casa. Pensei em dizer que ajudava meus pais. Pensei em dizer que estava ali só por aquele dia. Mas a verdade saiu antes de qualquer filtro. Eu faço o que precisa ser feito. Ele me observou em silêncio. Depois perguntou quantos anos eu tinha. Quando respondi, ele franziu a testa de novo. Você mora com seus pais? Assenti. E seu irmão? Também. Ele não comentou. Apenas agradeceu e disse que depois conversaria comigo com mais calma. Voltei para o salão com o coração acelerado. Não por medo, por algo que eu não sentia há muito tempo. Curiosidade. Minha mãe me puxou pelo braço logo depois. O que esse homem queria com você? Perguntou em tom baixo, mas firme. Só perguntou meu nome. Ela me olhou como quem desconfia de um erro que ainda não aconteceu. Não fique se metendo onde não é chamada. Eu pedi desculpas, automaticamente. Os dias seguintes ao casamento foram estranhos. Eduardo saiu de casa. Levou as coisas dele. O quarto ficou vazio pela primeira vez. Eu continuei limpando, por hábito. Minha mãe não disse nada, meu pai também não. Uma semana depois, a campainha tocou no meio da tarde. Minha mãe estava na sala. Meu pai lia jornal. Eu dobrava roupas. Quando abri a porta, vi um homem de terno simples, uma pasta na mão, postura educada. Ele se apresentou como advogado. Disse o nome do pai da noiva. Disse que precisava falar com meus pais. Minha mãe ficou rígida. Meu pai levantou devagar. Eles conversaram na sala. Eu fiquei na cozinha, mas dava para ouvir partes, palavras soltas, documentos, responsabilidade, situação irregular. Meu coração batia forte, não por expectativa, por medo de ter feito algo errado sem saber. O advogado pediu para falar comigo. Meus pais ficaram paralisados. Ele me entregou um envelope pardo. Disse que eu deveria ler com calma, que havia registros, que alguém tinha se preocupado em verificar. Dentro havia cópias de documentos antigos, certidões, registros escolares, anotações médicas, coisas que eu nunca tinha visto reunidas. Havia também uma carta, escrita à mão, de uma tia que morreu quando eu era criança. Ela falava de mim, de como eu era tratada, de como tentou alertar meus pais, de como guardou cópias por segurança. Guarde isso, ela escreveu. Um dia você vai precisar. Eu sentei à mesa. Minhas mãos tremiam. Não era raiva. Era validação. Alguém tinha visto. Alguém tinha registrado. O advogado explicou que o pai da noiva percebeu sinais de negligência, que decidiu investigar, que encontrou padrões, que aquilo não era normal. Meus pais não disseram nada.
Não negaram. Não explicaram. Pela primeira vez, o silêncio não era meu. Naquela noite eu não dormi. Li tudo de novo. Cada linha, cada prova. Não para acusar, para entender. Eu não tinha sido fraca. Não tinha sido ingrata. Não tinha exagerado. Eu tinha sido colocada em um lugar que não era responsabilidade minha. E agora, alguém de fora tinha visto. Quando o sol nasceu, eu sabia que algo tinha mudado. Ainda não sabia o quê, mas sabia que não daria para fingir que nada aconteceu. Porque quando a verdade é nomeada, ela não volta para o escuro. E o que viria a seguir não seria gritado, não seria vingança, seria escolha. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar compartilhando histórias como esta, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e permite que mais pessoas encontrem narrativas que também poderiam ser a história delas. Meu nome é Helena Duarte, tenho 68 anos, e naquela manhã seguinte à visita do advogado, eu acordei diferente. Não mais forte, não mais corajosa, apenas mais desperta. A casa estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que não traz paz, só expectativa. Minha mãe não me chamou para fazer o café. Meu pai não pediu nada. Eles se moviam com cuidado, como se qualquer palavra pudesse quebrar algo invisível. Eu preparei o café mesmo assim. Por hábito. Coloquei a mesa. Sentei sozinha. Foi a primeira vez que ninguém reclamou. Os documentos continuavam na minha bolsa. Eu sentia o peso deles como quem carrega algo vivo. Não era ameaça, era possibilidade. E possibilidade assusta quem sempre controlou o roteiro. Minha mãe tentou retomar a rotina no terceiro dia. Pediu que eu limpasse o quarto vazio do Eduardo. Disse que agora, sem ele, a casa precisava de ordem. Eu olhei para o corredor longo, para a porta fechada, e senti algo novo. Eu disse não. Não levantei a voz. Não expliquei. Não me justifiquei. Apenas disse que não faria mais aquilo. Ela me olhou como se eu tivesse falado outra língua. Desde quando você decide? Perguntou. Eu pensei em responder desde sempre, mas não disse. Apenas permaneci em silêncio. Meu pai observava de longe. Não interveio, não apoiou, mas também não ordenou. Era pouco, mas era inédito. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação. Era o pai da noiva. Ele pediu para conversarmos pessoalmente. Disse que não queria interferir, apenas esclarecer. Marcamos em um café simples, no centro. Eu fui sozinha. Ele chegou pontualmente. Falou com cuidado. Disse que quando olhou para mim na foto, viu algo que conhecia bem. Um cansaço que não combinava com a ocasião. Uma postura de quem ocupa pouco espaço demais. Disse que cresceu com uma irmã assim, que só percebeu tarde. Ele explicou que mandou investigar porque sentiu responsabilidade. Não por mim, pela verdade. Você não precisa fazer nada com isso, ele disse. Mas agora sabe. Saber muda tudo. Nos dias seguintes, começaram as pequenas reações. Minha mãe passou a me tratar com uma gentileza forçada. Meu pai evitava contato visual. Eles sabiam que eu tinha algo. Não sabiam o que eu faria com aquilo. Eduardo ligou uma vez. Disse que a noiva estava confusa, que os pais dela estavam distantes, que algo estranho estava acontecendo. Perguntou se eu sabia de alguma coisa. Eu disse que não. E não era mentira. Eu ainda não sabia. O convite para o jantar veio uma semana depois. Um jantar em família, com a presença do pai da noiva. Minha mãe insistiu que eu fosse. Disse que era importante manter as aparências. Eu fui. A mesa estava posta. Todos sentados. Conversas superficiais. Até que o pai da noiva pediu a palavra. Com calma, sem acusação. Ele falou sobre família, sobre cuidado, sobre responsabilidade silenciosa. Depois mencionou documentos. Falou de registros, de padrões. Minha mãe empalideceu. Meu pai abaixou os olhos. Eduardo não entendeu. Então ele entregou cópias. Leu trechos. Não olhou para mim. Olhou para eles.
Eu fiquei quieta. As palavras não vieram de mim. Vieram de alguém que não tinha nada a perder. Quando terminou, houve silêncio. Um silêncio diferente, cheio de testemunhas. Eu poderia ter falado, poderia ter exposto tudo, mas não fiz. Eu apenas disse que precisava de tempo, que sairia da casa, que aquilo não era vingança, era sobrevivência. Eles não me impediram. Naquela noite arrumei minhas coisas, poucas, roupas simples, os documentos, a carta da minha tia. Saí sem briga, sem despedida dramática. Do lado de fora, respirei fundo. Não senti alívio imediato. Senti medo. Mas era um medo novo. Um medo que vinha com escolha. E isso, para mim, já era liberdade. Meu nome é Helena Duarte. E quando fechei a porta daquela casa atrás de mim, eu não tinha plano. Tinha apenas um limite recém-descoberto. E limites, aprendi tarde, não precisam ser explicados para funcionar. Fui morar em um quarto alugado nos fundos da casa de uma senhora chamada Nair. 73 anos, viúva. Poucas palavras e muito respeito pelo silêncio alheio. Ela não perguntou por que eu tinha chegado com 2 malas pequenas e olhos cansados. Apenas mostrou o quarto. Explicou as regras simples e disse que o aluguel podia ser pago no fim do mês. Na primeira noite, dormi mal. Não por saudade, por ausência de ordens. Ninguém me chamou. Ninguém bateu na porta. Ninguém disse o que eu deveria fazer em seguida. Meu corpo acordava em alerta, como se tivesse esquecido como descansar. Nos dias seguintes, precisei reaprender coisas básicas. Fazer café só para mim. Escolher o que comer. Decidir a hora de sair e voltar. Parecia simples. Não era. Arrumei um trabalho temporário em uma lavanderia. Não contei a ninguém da família. Não por segredo, por autonomia. O dinheiro não era muito, mas era meu. Pela primeira vez, eu sabia exatamente quanto entrava e quanto saía, e isso trouxe uma clareza incômoda. Foi quando percebi algo importante. Enquanto eu estive naquela casa, meu trabalho sustentava mais do que a rotina. Sustentava o conforto emocional dos outros. E agora, sem mim, esse conforto começou a falhar. Minha mãe ligou pela primeira vez depois de 2 semanas. A voz estava diferente, menos firme. Helena, você esqueceu de pagar a conta de luz. Eu respondi com calma que não morava mais lá. Houve silêncio do outro lado. Depois, ela disse que as coisas estavam difíceis. Que Eduardo tinha despesas, que a casa estava desorganizada, que ela não estava dando conta. Eu ouvi tudo. Não interrompi. Quando ela terminou, eu disse apenas que não poderia ajudar naquele momento. Ela desligou sem se despedir. Meu pai ligou alguns dias depois. Falou de saúde, de idade, de sacrifícios. Não pediu desculpas, pediu retorno. Eu disse que precisava continuar onde estava. Eles começaram a perceber que o dinheiro tinha parado, que o trabalho invisível não estava mais sendo feito. E com isso, a narrativa começou a mudar. Eduardo apareceu na lavanderia numa tarde. Eu o vi antes que ele me visse. Estava bem vestido, mas havia algo desalinhado. Ele pediu para conversar. Disse que a situação estava confusa, que os pais estavam estranhos, que a noiva estava distante. Perguntou por que eu tinha feito aquilo. Eu respondi que não tinha feito nada contra ninguém. Apenas tinha parado de fazer tudo por todos. Ele não entendeu. Mas você sempre fez, disse, como se isso fosse argumento. Eu não discuti. Não era mais necessário. O evento público seguinte veio de forma inesperada. A leitura de um documento. Uma reunião familiar convocada pelo advogado, a pedido do pai da noiva. Meus pais insistiram que eu estivesse presente. Disseram que era importante, que a família precisava se resolver. Eu fui. Não por obrigação, por encerramento. A sala estava cheia. Parentes que raramente apareciam. O advogado leu registros antigos. Falou de responsabilidades legais, de omissões. Não houve acusações diretas. Apenas fatos. Havia testemunhas, havia datas, havia padrões. Quando terminou, ninguém aplaudiu.
Ninguém chorou. A verdade não precisa de espetáculo. Minha mãe tentou falar. Disse que fez o melhor que pôde. Que era outra época. Que eu sempre fui forte. Que não achou que me machucava. Eu ouvi. Depois falei pela primeira vez, com calma. Disse que força não é autorização. Que silêncio não é consentimento. Que cuidado não é exploração. Não levantei a voz. Não usei palavras duras. Apenas estabeleci limites claros. Disse que manteria contato mínimo. Que minha vida seguiria em outra direção. Ninguém me impediu. Quando saí, senti algo diferente do medo. Senti leveza. Não alegria. Leveza. Porque quando o dinheiro parou, quando o serviço acabou, quando o papel foi retirado, a verdade apareceu. E ela não precisava mais ser explicada. Meu nome é Helena Duarte, e depois daquela reunião, minha vida não se transformou de forma mágica. Não houve recomeço cinematográfico. Houve silêncio. Um silêncio diferente daquele em que eu cresci. Um silêncio escolhido. Continuei morando no quarto dos fundos da Dona Nair. Passei a observar coisas simples com atenção quase infantil. O som da água fervendo. O cheiro do sabão, o relógio marcando a hora de sair e voltar. Tudo era pequeno, mas era meu. Com o tempo, percebi algo curioso. Eu sempre soube trabalhar, sempre soube organizar, cuidar, prever problemas. Só nunca tinha usado isso a meu favor. Consegui um emprego fixo em um pequeno escritório de contabilidade como auxiliar. Nada glamouroso, mas era estável. O dono, um homem já aposentado, disse que gostava de pessoas que veem o que precisa ser feito sem precisar mandar. Eu sorri, mas por dentro fiz um ajuste silencioso. Eu veria, mas agora escolheria. O contato com minha família ficou escasso. Mensagens ocasionais, ligações formais. Minha mãe ainda tentava me envolver emocionalmente, mas algo tinha mudado. Eu não respondia com culpa. Respondia com limite. Eduardo não ligou mais. Soube por terceiros que o casamento dele enfrentava dificuldades. Não comemorei. Não me senti vingada. Apenas entendi que estruturas baseadas em desigualdade costumam ruir quando alguém sai do lugar que sustentava tudo. O pai da noiva me ligou uma última vez. Disse que não esperava agradecimento. Que fez o que achou certo. Eu agradeci mesmo assim. Não pelo que ele fez contra meus pais, mas pelo que fez por mim. Ele nomeou algo que eu vivi a vida inteira sem conseguir explicar. Aos poucos, comecei a falar da minha história em pequenos círculos, não como denúncia, como relato. Outras mulheres começaram a se reconhecer. Irmãs, filhas, cuidadoras invisíveis, pessoas que aprenderam cedo que amor vinha com condição. Eu percebi que minha história não era exceção, e isso doeu, mas também fortaleceu. O último encontro com meus pais aconteceu meses depois, em um almoço neutro, em um restaurante simples, público, com testemunhas. Foi escolha minha. Conversamos pouco. Não houve pedido de desculpas completo. Não houve reconciliação perfeita. Houve respeito contido. Distância aceita. Quando nos despedimos, minha mãe tentou me abraçar. Eu aceitei por alguns segundos. Depois me afastei. Não era ódio. Era autocuidado. Naquele dia, caminhando de volta para casa, pensei em quantos anos levei para entender algo simples. Eu não era responsabilidade deles. Eu era pessoa. E isso muda tudo. Meu nome é Helena Duarte, tenho 68 anos, e levei mais de metade da vida para entender que paz não é ausência de conflito. É presença de limite. Os anos seguintes foram simples. Não fáceis. Simples. Continuei trabalhando. Mudei de endereço mais uma vez. Agora para um pequeno apartamento só meu. 2 janelas. Uma planta que eu quase deixei morrer no começo. E uma mesa onde passei a tomar café sem pressa. Pela primeira vez, ninguém precisava de mim antes de eu precisar de mim mesma. O contato com meus pais permaneceu mínimo. Cartões em datas específicas. Uma ligação curta no fim do ano. Nada além disso. Não foi punição. Foi preservação. Eles envelheceram. Eu também.
mas envelhecemos de formas diferentes. Eduardo seguiu a vida dele. Não nos tornamos próximos. Também não nos tornamos inimigos. Apenas estranhos que compartilham um passado que não será reescrito. E isso é importante dizer. Nem toda história termina com pedidos de perdão ou reconciliação perfeita. Algumas terminam com clareza. E clareza já é um final bom. Volta e meia, lembro daquele momento no casamento, da foto, do olhar atento de alguém que não me conhecia, mas me enxergou. Não porque eu estivesse fraca, mas porque eu estava cansada de ser invisível. Aprendi que injustiça repetida se disfarça de normalidade, que exploração emocional costuma vir embrulhada em palavras como família, dever, gratidão. E que dizer não, muitas vezes, é o primeiro ato real de amor próprio. Hoje, quando alguém me pergunta se eu me arrependo de não ter confrontado mais cedo, eu respondo com honestidade. Eu fiz o que pude com a consciência que tinha. Culpa não é ferramenta de cura. Responsabilidade, sim. Se há uma mensagem que eu deixo, é esta. Você não precisa gritar para provar nada. Você não precisa destruir para se libertar. Às vezes, basta sair do lugar onde te ensinaram a servir em silêncio. A vitória mais profunda é aquela que ninguém pode tirar de você. A de se reconhecer como alguém inteiro. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir essa história até o final. Histórias como essa só continuam sendo contadas porque existem pessoas dispostas a escutar, refletir e compartilhar. Se esse relato falou com você de alguma forma, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e nos permite continuar trazendo mais histórias que talvez não sejam únicas, mas são necessárias. Obrigada por estar aqui. E cuide bem dos seus limites. Meus pais me criaram como seu escravo, até que o pai da noiva viu meu rosto. Meu nome é Helena Duarte, tenho 68 anos, e a primeira vez que ouvi que eu não tinha sido feita para ser amada foi aos 7. Foi dito com naturalidade, sem raiva, sem grito, como quem explica uma regra antiga da casa. Algumas crianças nascem para servir. Essa frase nunca saiu de mim, ela só mudou de lugar. Primeiro ficou no estômago, depois nos ombros, por fim, nas mãos. Eu conto essa história agora, porque ela começou a fazer sentido muito tarde. E porque naquele dia do casamento, quando o pai da noiva levantou o celular para tirar uma foto da família, algo no meu rosto revelou o que eu nunca consegui dizer em voz alta. Mas isso vem depois. Antes, é preciso entender como uma criança aprende a desaparecer dentro da própria casa. Eu nasci em uma manhã fria de junho, em um bairro simples, mas organizado. Meus pais já tinham um filho, o Eduardo, 2 anos mais velho. Desde o começo, ele era o centro de tudo. Não porque chorava mais, nem porque adoecia. Era simplesmente assim. Ele era o que importava. As fotos da infância mostram isso com clareza. Ele sempre no meio, bem vestido. Eu, quando apareço, estou no canto. Ou cortada. Ou de costas. Minha mãe gostava de dizer que eu era quietinha demais. Que não dava trabalho. Que parecia entender as coisas sozinha. E eu entendi. Entendi cedo demais. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe começou a me acordar mais cedo. Não para a escola, para ajudar. Levanta, Helena. Seu irmão precisa do café pronto. Eu mal alcançava a pia. Ficava em pé num banco instável, segurando a chaleira com as 2 mãos, tentando não derramar água quente. Se queimasse, não era motivo para parar. Era motivo para aprender. Eduardo acordava depois. Vestia o uniforme passado. Comia sentado. Eu ficava em pé. Às vezes nem comia. Meu pai lia o jornal. Dizia bom dia para ele. Para mim, dizia o que estava faltando. Depois lava o quarto do seu irmão. O quarto dele sempre foi maior, mais iluminado, com brinquedos que eu não podia tocar. Eu limpava com cuidado, como quem entra num lugar sagrado. A cama tinha que ficar esticada, os sapatos alinhados. Se algo estivesse fora do lugar, minha mãe chamava atenção. Você fez correndo, dá pra ver. Nunca dava pra ver, mas ela dizia. No meu aniversário de 8 anos, ganhei um pano novo de limpeza, azul.
Minha mãe disse que era porque eu gostava de ajudar. Eduardo ganhou uma bicicleta no mês seguinte, porque merecia. Quando eu perguntei por que ele ganhava as coisas e eu não, meu pai respondeu sem levantar os olhos. Cada um nasce com um papel. Esse foi o dia em que eu parei de perguntar. A escola era o único lugar onde eu ainda tinha nome. Mas isso também durou pouco. Quando eu chegava em casa, não havia tempo para dever. Primeiro, as tarefas da casa. Lavar roupa, estender, passar, preparar o almoço. Se atrasasse, minha mãe dizia que eu estava ficando preguiçosa. Eduardo nunca lavou um copo. Nunca arrumou a própria cama. Nunca precisou aprender. Quando ele esquecia o material da escola, minha mãe corria para levar. Quando eu esquecia, ouvia que aquilo me ensinaria responsabilidade. Era sempre assim. 2 regras, 2 pesos, uma casa. Na adolescência, meu corpo começou a mudar. E isso incomodou minha mãe. Não por proteção, por controle. Não use roupa justa. Não olhe nos olhos. Homem interpreta errado. Eduardo trazia amigos. Eu servia refrigerante, recolhia os copos. Ouvi comentários sobre meu corpo como se eu não estivesse ali. Minha mãe fingia não ouvir. Meu pai não estava em casa. Quando fiz 15 anos, não houve festa. Houve um jantar simples. Meu irmão reclamou do tempero. Minha mãe pediu desculpas a ele. Eu lavei a louça. Aos 17, consegui um estágio escondido. Uma professora percebeu que eu sempre ficava depois da aula. Perguntou. Eu chorei sem saber por quê. Ela me ajudou a arrumar algo meio período numa papelaria. Eu entregava todo o dinheiro em casa. Minha mãe dizia que era para ajudar. Que família é assim? Quando Eduardo entrou na faculdade, meus pais disseram que não tinham condições de ajudar os dois. Então eu larguei o estágio para trabalhar em casa em tempo integral. Depois você vê sua vida. Esse depois virou anos. Eu cozinhava 3 refeições por dia. Lavava o quarto dele diariamente. Passava as roupas dele antes das minhas. Eu dormia pouco. Comia o que sobrava. Não reclamava. Porque reclamar era ingratidão. Quando eu ficava doente, minha mãe dizia que era drama. Quando ele espirrava, marcava um médico. Eu não era filha. Eu era função. A primeira vez que ouvi a palavra Golden Child foi décadas depois, já velha. Mas eu já conhecia o conceito sem nome. O filho que tudo pode. A filha que tudo suporta. Aos 23 anos, eu ainda morava na casa dos meus pais. Nunca tive quarto só meu. Dormia num espaço improvisado perto da área de serviço. Minhas roupas ficavam em caixas, as dele em armários. Nesse mesmo ano, Eduardo anunciou que ia se casar. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai abriu um vinho guardado há anos. Fizeram planos. Reforma na casa. Lista de convidados. Fotos. Ninguém perguntou como eu me sentia. A noiva, Clara, era educada. Sempre dizia obrigada quando eu servia. Uma vez tentou me ajudar na cozinha. Minha mãe interrompeu. Deixa que a Helena cuida disso. Ela gosta. Eu sorri, porque era mais fácil. O casamento seria grande. Em um salão bonito, com fotógrafo profissional. Meu pai dizia que aquele era o dia mais importante da vida dele. Eu ouvi isso sentada no chão, dobrando guardanapos. Fui avisada de que eu ajudaria em tudo. Antes, durante e depois. Não como convidada, como apoio. Minha mãe escolheu minha roupa. Um vestido simples, discreto demais para chamar atenção, confortável o suficiente para trabalhar. Você não vai aparecer nas fotos principais, ela avisou, mas fica por perto. Eu fiquei. No dia, acordei antes de todo mundo. Preparei café. Arrumei o cabelo da minha mãe. Ajudei a noiva a vestir o vestido. Ouvi elogios que não eram para mim. Quando chegamos ao salão, comecei a circular, ajustando coisas, limpando mesas, recolhendo o que caía. Eu conhecia esse papel. Até que chegou a hora da foto da família. Todos foram chamados. Eu fiquei atrás, esperando instruções. O pai da noiva, um homem de postura calma, pediu que eu me aproximasse. Você também é da família, ele disse.
Minha mãe hesitou. Meu pai não respondeu. Eu entrei no enquadramento. Pela primeira vez, fiquei ao lado, não no centro. O fotógrafo pediu para olhar para a câmera. Eu olhei. E foi nesse instante que o pai da noiva franziu a testa. Não por raiva, por estranhamento, como quem reconhece algo que não combina com o cenário. Ele abaixou o celular devagar, olhou de novo para mim e disse apenas: "Depois da cerimônia, preciso falar com você." Eu não sabia, mas ali, naquela fração de segundo, algo tinha sido visto. Algo que eu carreguei por 23 anos sem nome. E nada mais seria como antes. Meu nome é Helena Duarte, e naquela noite do casamento eu ainda não entendia o que o pai da noiva tinha visto. Eu só sabia que, quando ele me olhou, não foi com pena. Foi com atenção. E isso para mim já era estranho. Depois da cerimônia, a música aumentou, as luzes mudaram, e todos pareciam mais leves. Menos eu. Eu circulava entre as mesas com a mesma precisão de sempre, recolhendo copos vazios, ajeitando cadeiras, respondendo pedidos que não eram exatamente pedidos. Minha mãe fazia sinais discretos com a mão, indicando o que eu deveria fazer a seguir. Meu pai conversava animado com convidados importantes. Eduardo sorria, confiante, como alguém que sempre soube que o mundo lhe devia algo. Eu observava tudo de fora, mesmo estando ali dentro. Essa sensação não começou naquele dia. Ela vinha de longe. Quando eu tinha 9 anos, lembro de um domingo específico. Eduardo tinha convidado amigos para jogar videogame. A casa estava cheia de risadas. Minha mãe me chamou na cozinha e pediu que eu preparasse lanches. Fiz sanduíches, cortei frutas, servi refrigerante. Em algum momento, um dos meninos perguntou quem eu era. "É minha irmã", Eduardo respondeu, sem tirar os olhos da tela. "Ela mora aqui?" O menino insistiu. Eduardo riu. Mais ou menos. Minha mãe ouviu e achou graça. Eu lavei a louça em silêncio. Esses pequenos momentos se repetiam. Não eram agressões claras. Eram omissões, comentários soltos, expectativas silenciosas. A sensação constante de que eu ocupava espaço demais só por existir. Na adolescência, comecei a perceber que minha presença era tolerada, não desejada. Quando parentes vinham visitar, minha mãe dizia que eu era a ajuda. Eu servia café enquanto eles perguntavam sobre os planos do meu irmão. Faculdade, carreira, futuro. Sobre mim, ninguém perguntava nada. Quando eu tentei falar em estudar mais, meu pai respondeu que isso era luxo, que a prioridade era apoiar a família, que Eduardo precisava de tranquilidade para crescer. "Você é forte", minha mãe dizia. "Aguenta." E eu aguentei, porque não sabia fazer outra coisa. No casamento, enquanto todos dançavam, fui até a cozinha verificar se faltava algo. Foi lá que o pai da noiva me encontrou. Ele não parecia apressado. Não levantou a voz. Apenas encostou no balcão e perguntou meu nome. "Helena", respondi. Ele repetiu, como quem grava. "Você trabalha com o quê, Helena?" Eu pensei em dizer que trabalhava em casa. Pensei em dizer que ajudava meus pais. Pensei em dizer que estava ali só por aquele dia. Mas a verdade saiu antes de qualquer filtro. "Eu faço o que precisa ser feito." Ele me observou em silêncio. Depois perguntou quantos anos eu tinha. Quando respondi, ele franziu a testa de novo. "Você mora com seus pais?" Assenti. "E seu irmão?" "Também." Ele não comentou. Apenas agradeceu e disse que depois conversaria comigo com mais calma. Voltei para o salão com o coração acelerado. Não por medo. Por algo que eu não sentia há muito tempo. Curiosidade. Minha mãe me puxou pelo braço logo depois. "O que esse homem queria com você?" Perguntou, em tom baixo, mas firme. Só perguntou meu nome. Ela me olhou como quem desconfia de um erro que ainda não aconteceu. Não fique se metendo onde não é chamada. Eu pedi desculpas, automaticamente. Os dias seguintes ao casamento foram estranhos. Eduardo saiu de casa. Levou as coisas dele.
O quarto ficou vazio pela primeira vez. Eu continuei limpando, por hábito. Minha mãe não disse nada, meu pai também não. Uma semana depois, a campainha tocou no meio da tarde. Minha mãe estava na sala. Meu pai lia jornal. Eu dobrava roupas. Quando abri a porta, vi um homem de terno simples, uma pasta na mão, postura educada. Ele se apresentou como advogado. Disse o nome do pai da noiva. Disse que precisava falar com meus pais. Minha mãe ficou rígida. Meu pai levantou devagar. Eles conversaram na sala. Eu fiquei na cozinha, mas dava para ouvir partes, palavras soltas, documentos, responsabilidade, situação irregular. Meu coração batia forte. Não por expectativa. Por medo de ter feito algo errado sem saber. O advogado pediu para falar comigo. Meus pais ficaram paralisados. Ele me entregou um envelope pardo. Disse que eu deveria ler com calma. Que havia registros. Que alguém tinha se preocupado em verificar. Dentro havia cópias de documentos antigos, certidões, registros escolares, anotações médicas, coisas que eu nunca tinha visto reunidas. Havia também uma carta, escrita à mão, de uma tia que morreu quando eu era criança. Ela falava de mim, de como eu era tratada, de como tentou alertar meus pais, de como guardou cópias por segurança. Guarde isso, ela escreveu. Um dia você vai precisar. Eu sentei à mesa. Minhas mãos tremiam. Não era raiva, era validação. Alguém tinha visto. Alguém tinha registrado. O advogado explicou que o pai da noiva percebeu sinais de negligência, que decidiu investigar, que encontrou padrões, que aquilo não era normal. Meus pais não disseram nada. Não negaram. Não explicaram. Pela primeira vez, o silêncio não era meu. Naquela noite, eu não dormi. Li tudo de novo. Cada linha, cada prova. Não para acusar, para entender. Eu não tinha sido fraca. Não tinha sido ingrata. Não tinha exagerado. Eu tinha sido colocada em um lugar que não era responsabilidade minha. E agora, alguém de fora tinha visto. Quando o sol nasceu, eu sabia que algo tinha mudado. Ainda não sabia o quê, mas sabia que não daria para fingir que nada aconteceu. Porque quando a verdade é nomeada, ela não volta para o escuro. E o que viria a seguir não seria gritado. Não seria vingança. Seria escolha. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar compartilhando histórias como esta, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e permite que mais pessoas encontrem narrativas que também poderiam ser a história delas. Meu nome é Helena Duarte, tenho 68 anos, e naquela manhã seguinte à visita do advogado, eu acordei diferente. Não mais forte, não mais corajosa, apenas mais desperta. A casa estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que não traz paz, só expectativa. Minha mãe não me chamou para fazer o café. Meu pai não pediu nada. Eles se moviam com cuidado, como se qualquer palavra pudesse quebrar algo invisível. Eu preparei o café mesmo assim, por hábito. Coloquei a mesa. Sentei sozinha. Foi a primeira vez que ninguém reclamou. Os documentos continuavam na minha bolsa. Eu sentia o peso deles como quem carrega algo vivo. Não era ameaça, era possibilidade. E possibilidade assusta quem sempre controlou o roteiro. Minha mãe tentou retomar a rotina no terceiro dia. Pediu que eu limpasse o quarto vazio do Eduardo. Disse que agora, sem ele, a casa precisava de ordem. Eu olhei para o corredor longo, para a porta fechada, e senti algo novo. Eu disse não. Não levantei a voz. Não expliquei. Não me justifiquei. Apenas disse que não faria mais aquilo. Ela me olhou como se eu tivesse falado outra língua. Desde quando você decide? Perguntou. Eu pensei em responder, desde sempre. Mas não disse. Apenas permaneci em silêncio. Meu pai observava de longe. Não interveio. Não apoiou. Mas também não ordenou. Era pouco. Mas era inédito. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação. Era o pai da noiva. Ele pediu para conversarmos pessoalmente.
Disse que não queria interferir, apenas esclarecer. Marcamos em um café simples, no centro. Eu fui sozinha. Ele chegou pontualmente. Falou com cuidado. Disse que, quando olhou para mim na foto, viu algo que conhecia bem. Um cansaço que não combinava com a ocasião. Uma postura de quem ocupa pouco espaço demais. Disse que cresceu com uma irmã assim, que só percebeu tarde. Ele explicou que mandou investigar porque sentiu responsabilidade. Não por mim. Pela verdade. Você não precisa fazer nada com isso, ele disse. Mas agora sabe. Saber muda tudo. Nos dias seguintes, começaram as pequenas reações. Minha mãe passou a me tratar com uma gentileza forçada. Meu pai evitava contato visual. Eles sabiam que eu tinha algo. Não sabiam o que eu faria com aquilo. Eduardo ligou uma vez. Disse que a noiva estava confusa, que os pais dela estavam distantes, que algo estranho estava acontecendo. Perguntou se eu sabia de alguma coisa. Eu disse que não. E não era mentira. Eu ainda não sabia. O convite para o jantar veio uma semana depois. Um jantar em família, com a presença do pai da noiva. Minha mãe insistiu que eu fosse. Disse que era importante manter as aparências. Eu fui. A mesa estava posta. Todos sentados. Conversas superficiais. Até que o pai da noiva pediu a palavra. Com calma, sem acusação. Ele falou sobre família, sobre cuidado, sobre responsabilidade silenciosa. Depois mencionou documentos. Falou de registros, de padrões. Minha mãe empalideceu. Meu pai abaixou os olhos. Eduardo não entendeu. Então ele entregou cópias. Leu trechos. Não olhou para mim. Olhou para eles. Eu fiquei quieta. As palavras não vieram de mim. Vieram de alguém que não tinha nada a perder. Quando terminou, houve silêncio. Um silêncio diferente. Cheio de testemunhas. Eu poderia ter falado. Poderia ter exposto tudo. Mas não fiz. Eu apenas disse que precisava de tempo. Que sairia da casa. Que aquilo não era vingança. Era sobrevivência. Eles não me impediram. Naquela noite, arrumei minhas coisas. Poucas. Roupas simples, os documentos, a carta da minha tia. Saí sem briga. Sem despedida dramática. Do lado de fora, respirei fundo. Não senti alívio imediato. Senti medo. Mas era um medo novo. Um medo que vinha com escolha. E isso, para mim, já era liberdade. Meu nome é Helena Duarte, e quando fechei a porta daquela casa atrás de mim, eu não tinha plano. Tinha apenas um limite recém-descoberto. E limites, aprendi tarde, não precisam ser explicados para funcionar. Fui morar em um quarto alugado nos fundos da casa de uma senhora chamada Nair. 73 anos, viúva, poucas palavras e muito respeito pelo silêncio alheio. Ela não perguntou por que eu tinha chegado com 2 malas pequenas e olhos cansados. Apenas mostrou o quarto, explicou as regras simples e disse que o aluguel podia ser pago no fim do mês. Na primeira noite, dormi mal. Não por saudade, por ausência de ordens. Ninguém me chamou. Ninguém bateu na porta. Ninguém disse o que eu deveria fazer em seguida. Meu corpo acordava em alerta, como se tivesse esquecido como descansar. Nos dias seguintes, precisei reaprender coisas básicas. Fazer café só para mim. Escolher o que comer. Decidir a hora de sair e voltar. Parecia simples. Não era. Arrumei um trabalho temporário em uma lavanderia. Não contei a ninguém da família. Não por segredo. Por autonomia. O dinheiro não era muito, mas era meu. Pela primeira vez, eu sabia exatamente quanto entrava e quanto saía. E isso trouxe uma clareza incômoda. Foi quando percebi algo importante. Enquanto eu estive naquela casa, meu trabalho sustentava mais do que a rotina. Sustentava o conforto emocional dos outros. E agora, sem mim, esse conforto começou a falhar. Minha mãe ligou pela primeira vez depois de 2 semanas. A voz estava diferente. Menos firme. Helena, você esqueceu de pagar a conta de luz. Eu respondi com calma que não morava mais lá. Houve silêncio do outro lado. Depois,
Ela disse que as coisas estavam difíceis, que Eduardo tinha despesas, que a casa estava desorganizada, que ela não estava dando conta. Eu ouvi tudo. Não interrompi. Quando ela terminou, eu disse apenas que não poderia ajudar naquele momento. Ela desligou sem se despedir. Meu pai ligou alguns dias depois. Falou de saúde, de idade, de sacrifícios. Não pediu desculpas. Pediu retorno. Eu disse que precisava continuar onde estava. Eles começaram a perceber que o dinheiro tinha parado, que o trabalho invisível não estava mais sendo feito. E com isso, a narrativa começou a mudar. Eduardo apareceu na lavanderia numa tarde. Eu o vi antes que ele me visse. Estava bem vestido, mas havia algo desalinhado. Ele pediu para conversar. Disse que a situação estava confusa, que os pais estavam estranhos, que a noiva estava distante. Perguntou por que eu tinha feito aquilo. Eu respondi que não tinha feito nada contra ninguém. Apenas tinha parado de fazer tudo por todos. Ele não entendeu. Mas você sempre fez, disse, como se isso fosse argumento. Eu não discuti. Não era mais necessário. O evento público seguinte veio de forma inesperada. A leitura de um documento. Uma reunião familiar convocada pelo advogado, a pedido do pai da noiva. Meus pais insistiram que eu estivesse presente. Disseram que era importante, que a família precisava se resolver. Eu fui. Não por obrigação, por encerramento. A sala estava cheia. Parentes que raramente apareciam. O advogado leu registros antigos. Falou de responsabilidades legais, de omissões. Não houve acusações diretas, apenas fatos. Havia testemunhas, havia datas, havia padrões. Quando terminou, ninguém aplaudiu. Ninguém chorou. A verdade não precisa de espetáculo. Minha mãe tentou falar. Disse que fez o melhor que pôde, que era outra época, que eu sempre fui forte, que não achou que me machucava. Eu ouvi. Depois falei pela primeira vez, com calma. Disse que força não é autorização, que silêncio não é consentimento, que cuidado não é exploração. Não levantei a voz. Não usei palavras duras. Apenas estabeleci limites claros. Disse que manteria contato mínimo, que minha vida seguiria em outra direção. Ninguém me impediu. Quando saí, senti algo diferente do medo. Senti leveza, não alegria. Leveza. Porque quando o dinheiro parou, quando o serviço acabou, quando o papel foi retirado, a verdade apareceu. E ela não precisava mais ser explicada. Meu nome é Helena Duarte, e depois daquela reunião, minha vida não se transformou de forma mágica. Não houve recomeço cinematográfico. Houve silêncio. Um silêncio diferente daquele em que eu cresci. Um silêncio escolhido. Continuei morando no quarto dos fundos da dona Nair. Passei a observar coisas simples com atenção quase infantil. O som da água fervendo, o cheiro do sabão, o relógio marcando a hora de sair e voltar. Tudo era pequeno, mas era meu. Com o tempo, percebi algo curioso. Eu sempre soube trabalhar. Sempre soube organizar, cuidar, prever problemas. Só nunca tinha usado isso a meu favor. Consegui um emprego fixo em um pequeno escritório de contabilidade, como auxiliar. Nada glamouroso, mas era estável. O dono, um homem já aposentado, disse que gostava de pessoas, que veem o que precisa ser feito sem precisar mandar. Eu sorri, mas por dentro fiz um ajuste silencioso. Eu veria. Mas agora escolheria. O contato com minha família ficou escasso. Mensagens ocasionais, ligações formais. Minha mãe ainda tentava me envolver emocionalmente, mas algo tinha mudado. Eu não respondia com culpa. Respondia com limite. Eduardo não ligou mais. Soube por terceiros que o casamento dele enfrentava dificuldades. Não comemorei. Não me senti vingada. Apenas entendi que estruturas baseadas em desigualdade costumam ruir quando alguém sai do lugar que sustentava tudo. O pai da noiva me ligou uma última vez. Disse que não esperava agradecimento, que fez o que achou certo. Eu agradeci mesmo assim. Não pelo que ele fez contra meus pais,
mas pelo que fez por mim. Ele nomeou algo que eu vivi a vida inteira sem conseguir explicar. Aos poucos, comecei a falar da minha história em pequenos círculos. Não como denúncia, como relato. Outras mulheres começaram a se reconhecer. Irmãs, filhas, cuidadoras invisíveis. Pessoas que aprenderam cedo que amor vinha com condição. Eu percebi que minha história não era exceção, e isso doeu, mas também fortaleceu. O último encontro com meus pais aconteceu meses depois, em um almoço neutro, em um restaurante simples, público, com testemunhas. Foi escolha minha. Conversamos pouco. Não houve pedido de desculpas completo. Não houve reconciliação perfeita. Houve respeito contido. Distância aceita. Quando nos despedimos, minha mãe tentou me abraçar. Eu aceitei por alguns segundos. Depois me afastei. Não era ódio. Era autocuidado. Naquele dia, caminhando de volta para casa, pensei em quantos anos levei para entender algo simples. Eu não era responsabilidade deles. Eu era pessoa. E isso muda tudo. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 68 anos. E levei mais de metade da vida para entender que paz não é ausência de conflito. É presença de limite. Os anos seguintes foram simples. Não fáceis. Simples. Continuei trabalhando, mudei de endereço mais uma vez, agora para um pequeno apartamento só meu. 2 janelas, uma planta que eu quase deixei morrer no começo, e uma mesa onde passei a tomar café sem pressa. Pela primeira vez, ninguém precisava de mim antes de eu precisar de mim mesma. O contato com meus pais permaneceu mínimo. Cartões em datas específicas. Uma ligação curta no fim do ano. Nada além disso. Não foi punição. Foi preservação. Eles envelheceram. Eu também. Mas envelhecemos de formas diferentes. Eduardo seguiu a vida dele. Não nos tornamos próximos. Também não nos tornamos inimigos. Apenas estranhos que compartilham um passado que não será reescrito. E isso é importante dizer. Nem toda história termina com pedidos de perdão ou reconciliação perfeita. Algumas terminam com clareza. E clareza já é um final bom. Volta e meia. Lembro daquele momento no casamento. Da foto. Do olhar atento de alguém que não me conhecia, mas me enxergou. Não porque eu estivesse fraca, mas porque eu estava cansada de ser invisível. Aprendi que injustiça repetida se disfarça de normalidade. Que exploração emocional costuma vir embrulhada em palavras como família, dever, gratidão, e que dizer não, muitas vezes, é o primeiro ato real de amor próprio. Hoje, quando alguém me pergunta se eu me arrependo de não ter confrontado mais cedo, eu respondo com honestidade. Eu fiz o que pude com a consciência que tinha. Culpa não é ferramenta de cura. Responsabilidade, sim. Se há uma mensagem que eu deixo, é esta. Você não precisa gritar para provar nada. Você não precisa destruir para se libertar. Às vezes, basta sair do lugar onde te ensinaram a servir em silêncio. A vitória mais profunda é aquela que ninguém pode tirar de você. A de se reconhecer como alguém inteiro. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir essa história até o final. Histórias como essa só continuam sendo contadas porque existem pessoas dispostas a escutar, refletir e compartilhar. Se esse relato falou com você de alguma forma, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e nos permite continuar trazendo mais histórias que talvez não sejam únicas, mas são necessárias. Obrigada por estar aqui. E cuide bem dos seus limites.